Queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, colocar o teu coração diante de Deus. Eu não sei o que passa no seu coração. Eu não sei quais são as tuas angústias, as tuas dores, as tuas dúvidas, ou também as tuas alegrias, motivos de celebração nesta manhã. Mas eu quero que você aquiete o teu coração diante do Senhor nesse momento. Feche os seus olhos, curva a tua fronte, simplesmente para você desligar do que está ao teu redor. Não há nenhuma magia em fechar os olhos e curvar a cabeça, mas é só para você desligar do que está ao teu redor. Falar, agora é o meu momento com Cristo. Quero falar, quero ouvir a voz do Senhor. Senhor, a tua igreja está na tua santa presença. Nós declaramos a tua majestade, declaramos o teu senhorio, declaramos que tu és Deus nos céus e na terra. Tu és o nosso Pai amado, tu és o nosso Redentor, Senhor Jesus, tu és o nosso Consolador, Santo Espírito. Estamos aqui nesta manhã porque queremos aprender mais de ti. Sermos tocados, exortados, curados, libertos, pela tua presença no nosso meio, pela tua presença no meio do teu povo. Livra-nos agora de todas as perturbações, todas as preocupações, todas as angústias que podem existir nos nossos corações. Aqui hoje, Senhor, queremos nos assentar aos teus pés, Jesus, e ouvir a tua palavra. Senhor, tem palavras de vida. Abençoa-nos agora, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, 28. É um texto relativamente bem conhecido, texto da transfiguração. Lucas 9, 28. Farei a leitura então, até o versículo 36. Acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Vamos conversar um pouquinho então sobre essa porção da palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é a profundidade e o poder da oração. Eu coloquei no grupo da igreja ontem de noite o tema, para você já vir preparado. A gente vai falar um pouquinho sobre a oração. Qual é a profundidade, até onde que uma oração alcança? E qual é o poder de uma oração? Então, a oração tem um alcance, É como
Se você pegar duas pessoas, dá uma pedra para cada um, sabe aquela brincadeira do lago, assim, que você pega a pedra e joga para ela ir quicando assim na água? Né? Então, um joga, vai andar, sei lá, tantos metros. O outro joga, vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Cada um tem um alcance, né? Que a pedra vai alcançar. A oração também tem um alcance. E não é um alcance raso, não é um alcance pequeno, ela vai longe, vocês vão perceber. E o poder da oração também. A oração não é só uma repetição de palavras vãs, ou simplesmente uma prática religiosa. Algo que a gente costuma fazer porque ouviu dizer que tem que ser feito. Então vamos olhar para esse texto um pouco e aprender sobre essa oração, nesse momento de oração de Jesus. Aí vem a primeira pergunta, né? Porque fala que 8 dias depois que Jesus falou certas coisas, que estão nos textos anteriores, você pode ler na tua casa depois, fala que Jesus pegou 3 discípulos dele, Pedro, João e Tiago, e subiu um monte para orar. Mas, pastor, Jesus precisava orar? Ou ele estava lá só para falar, olha, vou dar um exemplo para vocês, porque eu sou Deus, né? Eu não preciso orar, mas para vocês verem que vocês têm que orar. Não é isso, irmãos. Jesus, quando veio ao mundo, Jesus, vocês sabem, ele é o Filho de Deus, coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Então, a trindade excelsa sempre existiu. Nenhum deles foi criado, nenhum deles aprendeu a ser Deus, mas sempre foi Deus com poder pleno, com sabedoria plena, né, acima do tempo, acima do espaço, acima de tudo e todos. Então, Jesus é o Filho, essa pessoa da trindade. Mas por que Deus iria precisar orar? Porque Jesus, quando veio a nós, o Filho, quando veio a nós, ele se esvaziou de toda a grandeza e de toda a divindade. E ele se esvaziou completamente e se tornou homem, se fez humano, segundo nós, como nós somos. Era um homem como nós, sujeito às nossas fraquezas. Às vezes a gente imagina Jesus um ser humano diferente. Não era. Jesus, quando era criancinha, é bem provável não, deixa eu mudar isso. Certamente, muitas vezes, Maria e José tiveram que cuidar dele. O bebezinho, Jesus está com diarreia. O que será que está acontecendo? Tem que dar um chazinho, tem que fazer isso. Então, todos os cuidados de um ser humano. Tanto que quando Jesus falou que ele era o Messias, os primeiros que duvidaram, quem foram? Os próprios irmãos dele, filhos de José e Maria. Mas que história é essa? Você é o nosso irmão mais velho, agora vem com esse papinho de Messias, de Deus, que graça é essa que você está fazendo? Espera aí, a gente pegava estilingue, matava passarinho para comer, e agora você vê que só que você é Deus? O que fez os passarinhos que a gente caçava com estilingue? Para de graça. Então eles tiveram muita dificuldade para compreender que aquele irmão deles, o mais velho da casa, não era mais um, mas é Deus que se esvaziou e se fez homem, 100% homem. Mas como que ele curava? Como que ele andou sobre as águas? Como que ele ressuscitou mortos? No poder do Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala. Que o Messias viria e na unção do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, ele iria realizar todos os seus milagres. Então Jesus, como Deus, que está em todos os lugares, todo o poder, toda a sabedoria, não precisaria orar. Mas como homem ali, ele precisava orar. Ele precisava estar na presença do Pai. Como Deus, ele não precisava ser ministrado e aprender coisas. Como homem, ele precisava ser ministrado e precisava aprender coisas. Como Deus, se ele estivesse aqui onde eu estou e quisesse ir até o Clésio, como Deus, ele está aqui e está lá, ele não precisa caminhar até o Clésio. Mas como homem, Jesus homem, se ele estivesse aqui e quisesse chegar ao Clésio e o Alexandre ali no meio, ele teria que sair, caminhar com as pernas e chegar até eles. Ele não está aqui e lá ao mesmo tempo como homem. Então Jesus como homem, sim, precisava orar. Sim, precisava se encher, renovar o preenchimento do Espírito, chegar diante do Pai, ouvir a voz do Pai, sentir o abraço do Pai, o consolo do Pai, o carinho do Pai. Então, como homem, ele precisava, assim, não é só um modelo. É um modelo também para a gente aprender, mas não é só isso. Ele precisava e ele ansiava por esses momentos na presença do Pai. E neste dia, ele chamou 3 privilegiados, Pedro, João e Tiago, para estarem com ele. Está aí no versículo 28, né? Para orarem com ele. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Esse não é um privilégio desses 3 homens.
Jesus te convida para adentrar no santuário de Deus, na presença do Pai, junto com Ele todos os dias. Esses momentos que nós oramos aqui hoje, né, algumas pessoas já oraram aqui, vocês oraram junto dizendo amém. Quer dizer, quando vocês estão orando juntos, a oração é de vocês também, não é isso? Quem fala amém está concordando. E nesse momento nós estávamos, pela fé, na presença do Pai, no santuário do Altíssimo, junto de Cristo. O Espírito Santo está ali também, nós estamos na presença da Trindade. Esse é um convite para nós. A oração é um convite de nós entrarmos na intimidade do Pai. Sabe aquela parte da casa que você só convida os amigos e a família? Não é isso? Por exemplo, eu chego na casa do Dilson, eu sou folgado, eu já chego, às vezes eu até entro pelo lado de trás, pela cozinha, já sento na cozinha para tomar um café e comer alguma coisa. Não é isso? Intimidade. E se não fosse uma pessoa íntima? Entraria pela porta da frente, né, Dilson? Sentaria no sofazinho ali e não ia chegar falando assim, tem um cafezinho aí? Ia esperar, se servisse, ótimo, se não servir também, tranquilo. Então, a oração é um momento de intimidade, é um momento gostoso. Né? A gente não ora só porque a gente é obrigado, porque Jesus falou para a gente orar, porque faz parte da religião cristã orar. Não. Quem ama o Pai quer estar na presença dEle, quer estar no colo dEle, como crianças que se assentam no colo do Pai e quer que o Pai faz cosquinha, que brinca, né? Aquela coisa de pai e filho, mãe e filho também, não é isso? Essa intimidade, Jesus nos chama. Ele chega cada manhã para você e para mim e fala assim, vem comigo na presença do Pai. Eu sou o mediador, eu vou entrar com você na presença do Pai. Eu quero que você entre comigo na presença do Pai. Então todos nós somos convidados para isso daí, com Jesus. Mas daí você fala assim, mas pastor, aqui falou que eles foram no monte orar. Tem igreja que todo mundo vai para o monte orar, porque a oração do monte é mais poderosa do que a oração dentro da igreja, do que a oração que você faz de joelhos, chorando na tua cama, chorando de alegria ou de tristeza às vezes. Não, nada disso. Ah, mas tem uma coisa especial no monte. Não, queridos. O monte era um lugar que Jesus ia para se retirar. Tipo assim, gente, eu preciso de um momento de silêncio na presença do Pai. Essa multidão na minha volta, um querendo pão, outro querendo cura, outro querendo libertação, outro querendo que eu vou na casa dele para fazer isso. Eu preciso estar na presença do Pai. Eu preciso de um tempo para ouvir a voz do meu Pai, ser ministrado pelo meu Pai, ser tocado pelo Espírito que me capacita para a obra. Eu preciso ser renovado espiritualmente, eu preciso ser fortalecido. Ah, pastor, isso é uma blasfêmia, falar que Jesus precisa ser fortalecido. Queridos, como Deus ele não precisa, mas como homem ele precisa. Vocês acham que se Jesus não pudesse se enfraquecer, o diabo ia perder tempo tentando ele? O diabo pode ser tudo, mas trouxa ele não é. Ele fala assim, isso aqui não adianta. Ele não se enfraquece, ele é Deus. Não, ele sabia que Jesus estava como homem ali. Ele sabia. E qual é o segredo do monte? É o local de isolamento. É o local de silêncio. Você, por exemplo, pode escolher um monte lindo aqui na região de Londrina para você orar. Maravilhoso. Esse lugar deve estar cheio de anjo, o Espírito Santo com certeza está aqui, que é maravilhoso. No entardecer, então, ou no amanhecer, nossa, que lugar lindo, Deus está aqui, eu vou orar nesse lugar. Mas você vai com o coração duro, não vai adiantar nada, porque não é o lugar. É o teu coração. É a tua vontade de chegar na presença de Deus. E por outro lado, se você chegar com o coração quebrantado, tá, o monte pode se tornar um lugar de bênção. Mas não só um monte. O seu monte, seu local de intercessão pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser na biblioteca. Em alguns momentos até no seu carro. Eu lembro, muitos anos atrás, quando eu morei nos Estados Unidos, um dos trabalhos que eu tinha era de motorista. Então, às vezes, você passava 2 horas na direção, 1h30 na direção, sem parar. Quer dizer, parar. Às vezes você parava, né? O trânsito parava, você ficava ali, né? 2 opções. Ou você liga o rádio para ouvir música, o que eu fazia às vezes, porque eu gosto de música. Mas em outros momentos eu pensava, esse carro agora vai se tornar o meu monte, meu local secreto de buscar a presença de Deus. E eu orava. Eu orava. Então, não é o monte em si, mas é essa vontade, esse desejo, esse anseio de estar na presença do Pai, de ser tocado pelo Espírito. Isso é algo
bonito que Jesus ensina para aqueles discípulos e ensina para nós hoje. E se você der uma olhadinha no versículo 29, olha que interessante, fala assim, eu vou ler de novo para vocês. Enquanto orava, não é enquanto estava jogando bola, enquanto estava mexendo no Instagram, enquanto estava na internet, enquanto estava fazendo o trabalho que levou para casa, não. Enquanto orava, né, Jesus estava orando, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Jesus está sendo transfigurado diante daquelas pessoas. O que é isso? É como se fosse um anúncio da ressurreição dele. Aquilo que iria acontecer depois que ele ressuscitasse, está acontecendo ali como é que fala? É um spoiler da ressurreição? É um spoiler da ressurreição. O brilho que ele teria depois de viver em santidade, se entregar em santidade e ressuscitar, eles estavam tendo o privilégio de contemplar o homem Jesus em glória. Com o brilho da glória que a ele seria dado, pela confirmação do Pai. Eu aceito o sacrifício do meu filho. Eles estavam vendo ali. E eles passaram a ver também aqueles 3 discípulos de Jesus, mas 2 homens que aparecem lá, que também estavam refletindo a glória de Jesus. Gente, às vezes tem crente que quer ver grandes coisas acontecendo. Quer ver um filho liberto das drogas. Quer ver o casamento de uma filha que está mais para lá do que para cá ser restaurado, abençoado, para os netos terem um lar equilibrado. Quer que aconteça grandes coisas na sua casa, no seu trabalho. E a gente sonha com muitas coisas. Aí coisas espirituais também. Com o seu ministério na igreja, você quer ver Deus agindo, pessoas sendo curadas, teu pastor pregando um pouco melhor ou até um pouco menos de tempo, né, que eu sou meio demorado. Você quer muitas coisas, milagres aconteçam. Só que, sem oração, não há esperança. É o passo número 1. Porque quem faz acontecer não é só você desejar. Não é só você, eu vou pensar positivo que tudo vai dar certo. Esquece esse negócio de pensar positivo, gente. É melhor a pessoa que está pensando negativo, por pensar negativo, entra na presença de Deus, do que aquele que fala, não, tudo vai dar certo no final. Gente, pensamento positivo não resolve. E existe o pensamento positivo gospel também, tá? É aquele crente que justifica o positivismo numa frase aparentemente espiritual. Não, Deus está no controle, tudo vai dar certo. Eu creio que tudo vai dar certo. Mas o caboclo não ora. Não, eu creio que Deus vai arrumar essa situação da minha família, meu filho vai parar de andar com esses doidos aí, vai parar de ter esse comportamento. Eu creio muito. Você está orando? Não. Você, bom, então esse crer teu é tão vazio quanto o cara que joga na loteria lá, fala, não, eu creio que eu vou ganhar. Baseado em quê? No teu crer? Se aquieta um pouco. Entra na presença do Pai. Assim, Pai, olha a situação da minha família, olha o meu filho, olha essa situação do meu trabalho, olha o que eu tenho passado, olha a minha dor, olha as minhas lágrimas, Senhor, muda essa situação. Entra na presença de Deus. A oração é poderosa, não em si mesma, mas porque quando você ora com o coração humilde diante de Deus, um Deus que é poderoso, abre os céus para responder de forma poderosa para você. Então, as coisas não vão acontecer só porque você diz, eu creio que vai dar tudo certo porque Deus é bom. Tá, tudo bem, se você pensa isso, mas manifesta isso. Pedir e dar-se-vos-á. Vamos fazer o negativo. O pessoal mais antigo sabe o que é o negativo. Lembra da foto? Que tinha o negativo da foto? Que era o contrário da foto, não é isso? O negativo é, não peçam e não receberão. Mas Deus sabe que eu preciso. Para que pedir? Ué, não é a Bíblia que fala? Se você não entende o porquê, pelo menos creia. Que é assim que Jesus ensinou. Peça para que receba. Porque quem pede está mostrando fraqueza. Quem pede está mostrando dependência. Quem pede está mostrando que realmente está debaixo da soberania de Deus. Mas, Pai de amor, eu creio que Tu és o provedor, Tu és um Deus poderoso, age na minha vida. Essa é a oração. Você só falar da boca para fora não resolve. Falar da boca para fora, o diabo fala. Pergunta para os brasileiros, sai de forma
aleatória, faz uma pesquisa randomizada aí, em Londrina. Sai no centro, no shopping, e fala assim, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Você vai ver que 90% pelo menos vai falar, eu acredito. Eu acredito. E será que toda essa turma realmente acredita? Se eu perguntar para vocês aqui hoje, eu acho que 100% vai dizer, eu acredito em Jesus. E aí eu te pergunto, você realmente acredita? Quem acredita tem prazer de estar na presença de Deus. Porque a oração faz com que coisas grandiosas aconteçam. Aqueles homens, eles viram aquilo porque eles estavam com Cristo no momento de oração. Você quer ver grandes coisas na tua casa, na tua vida? Aceita o convite de Jesus para entrar na presença do Pai. Buscar a unção e a capacitação do Espírito Santo. Mas o texto fala no versículo 30 de 2 homens que não são discípulos de Jesus no Novo Testamento, mas discípulos de Jesus do Antigo Testamento. Pessoas que foram obedientes a Jesus, viveram vidas de obediência a Jesus, do Jesus que viria, muitos anos depois da época que eles viveram. Que são Moisés, que você sabe muito bem, que viveu muito antes de Jesus, que tirou Israel do Egito, e Elias, que é o principal profeta do Antigo Testamento, que fez um monte de sinais e maravilhas. Os 2 homens principais da fé judaica, no momento que Jesus estava ali. Mas daí você fala assim, mas pastor, esses homens não estavam mortos, não? Eles morreram. Mas eles não estavam mortos, porque Deus fala que Ele não é Deus de mortos. Você acha que morreu, acabou? Você acha que morreu, acabou aqui? Não. Homens de Deus que estavam em algum lugar. Ah, pastor, está tudo bem, eu não acho que eles deixaram de existir, como alguns pensam. Não, eu sei disso, sou crente. Tem crente que pensa isso, que a pessoa deixa de existir e vai voltar a existir quando Jesus voltar. Está errado, não é isso. Mas eu, pastor, eu creio do jeito certo. Eu creio que eles estão dormindo e aí eles vão ser despertados quando Jesus voltar. Não, eles não estavam dormindo. Você imagina a situação, 2 homens do Antigo Testamento dormindo. Mortos que estão lá dormindo em algum lugar. Já preguei sobre isso, não vou dar detalhes aqui agora, mas imagina a situação. Dormindo em algum lugar lá. E aí só quando Jesus voltasse os olhos seriam abertos. O que esses homens iriam fazer ali se eles estavam dormindo? Imagina um anjo chegando, Moisés e Elias, acorda rapaz, acorda do sono da morte aí, levanta um pouquinho. O que aconteceu? Eu estou morto aqui faz uns 200, 300, 400, 500 anos. O que foi? O que está acontecendo? Não, o Pai quer que você volte lá para Jesus, para falar para Ele sobre a morte dEle, sobre a cruz, sobre as dificuldades. Como assim? Não estou sabendo de nada, acabei de acordar agora. Por que eu? Fala para o anjo aí, poxa. Eu não sei de nada, eu estava dormindo, acabei de acordar. Como assim? Não, vai lá, fala para ele o que ele tem que fazer. Vão perseguir ele, vão matar ele. Tá bom, então me ensina, fala para mim primeiro. Imagina a dificuldade. Deus não ia chamar 2 pessoas que estavam dormindo, até porque não é isso que a Bíblia ensina. Os mortos em Cristo estão ativos no mundo espiritual. Operantes. Fazendo o quê, pastor? Ah, não sei. O dia que você morrer, se você for crente, você vai descobrir. Porque Deus vai te dar uma tarefa para você continuar fazendo para o reino dele. Certo? Então, esses homens não estavam mortos, não deixaram de existir. Esses homens não estavam dormindo, estavam envolvidos naquilo que Deus, no propósito de Deus, lá para a igreja que está no céu já. Eles também, pelo pensamento do espiritismo, eles não poderiam voltar, porque eles teriam que estar reencarnados em outro corpo. Imagina, Moisés, Elias, sai desse corpo que vocês estão vivendo agora e volta na forma antiga para falar com Jesus. Não. Vocês estão na forma de barata aí agora, ou de outro ser humano, sai desse corpo, volta na forma de Moisés. Não, não tem nada a ver com reencarnação isso aqui. A Bíblia fala que o homem, ao ser humano, foi dado nascer, morrer uma única vez e depois disso o julgamento. É uma vez só. Não tem repeteco. Não tem segunda chance. Então, esses 2 homens que, aos nossos olhos, estavam mortos, aos olhos de Deus, estavam vivos, atuantes. E esses homens que estavam participando da obra de Deus nas regiões celestiais, reinando com Cristo, eles agora vêm até Cristo. Olha que coisa interessante, que coisa legal. E eles vieram
Para quê? Para passar estratégia para Jesus, o foco para Jesus, a perseverança para Jesus, a sabedoria, o conhecimento e a verdade. Eles vieram falar, olha no texto aí, fala que eles vieram falar sobre o que Jesus iria enfrentar, sobre a cruz, o momento dele de caminhada final para a cruz, para a morte, para o sofrimento. Versículo 31, se não me engano é o 31, fala sobre isso, deixa eu ver aqui. Apareceram em glorioso esplendor e falavam, isso, 31, sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então esses dois homens, que estavam na presença de Deus, vêm até Jesus e falam assim, Jesus, nós estamos aqui, o Pai enviou. Você não está orando? Pedindo discernimento, para o Pai te fortalecer, para o Espírito te capacitar. Pois é, nós estamos aqui para dar mais detalhes para você. Porque como homem você não sabe. Então nós vamos te falar o seguinte, não vai ser brincadeira não. O troço vai complicar. Sabe os 12 que você chamou? Pois é, um vai te trair, o outro vai te negar, os outros vão cair fora, vão te abandonar. Mas fica tranquilão, porque o Pai vai permanecer com você o tempo todo. Fica firme. Gasta um tempo de oração antes. Chama os seus discípulos para orar com você quando estiver chegando os momentos finais, porque vai ser muito doloroso para você. Eu estou colocando palavras aqui, certo? Não quer dizer que necessariamente foram essas palavras. Mas para vocês entenderem o tipo de coisa que esses homens estavam falando com Jesus. Sobre o que ele enfrentaria e preparando ele, o homem Jesus, para enfrentar o que ele teria que enfrentar. Então o Pai está respondendo à oração de Jesus. Então Jesus está diante do Pai, e o Pai agora usando esses dois homens, Moisés e Elias, para capacitar Jesus para a obra, para a missão dele. E eles não falaram só coisas legais. Você é o cara, você é o Messias, você é poderoso no Espírito. Eles estavam falando a verdade. E a verdade, quando a gente ora, a gente não ouve só o que a gente quer, a gente ouve a verdade. E a verdade às vezes não agrada, não é isso? Você está orando lá, Deus, eu estou angustiado porque eu preciso de um emprego novo. E eu mandei meu currículo lá, eu preciso ser contratado. E você está orando e aí Deus te dá uma resposta. Fala assim, Lu, você não vai ser contratada. E aí você fala, sério Deus, mas eu preciso tanto desse emprego. Estou precisando do din-din que viria desse emprego aí. Está faltando grana em casa, como é que vai ser? Deus fala assim, pois é, eu estou te preparando para outra coisa, para outra situação, para um outro emprego. Eu tenho outras coisas para você fazer. Então, quando a gente ora, não quer dizer que a gente vai escutar o que a gente quer, ou o que a gente gosta, mas a gente vai escutar a verdade. E Jesus escutou a verdade. Deus enviou dois homens que estavam no céu, que já tinham morrido aqui na terra, estavam no céu, para eles falarem a verdade para Jesus. Falou assim, cara, se prepara que o troço vai ser complicado. Vai ser difícil. Como homem, se prepara, o inimigo vai te atacar como ele nunca atacou ninguém antes. Ele vai ser desleal, ele vai ser violento. Ele vai te agredir por aqueles que você ama. Veja só então, Jesus orando, os 3 discípulos ali com ele, e olha o que a oração faz, gente. A oração move, Deus faz com que os céus e a terra se movam para responder àqueles que chegam à presença dele. Vamos dizer assim, Deus levantou 2 mortos, né, aos nossos olhos, levantou 2 mortos para ir falar com Jesus. 2 pessoas que já tinham saído dessa vida, foram falar com Jesus. Jesus brilhou como o brilho da glória do ressurreto. O brilho dele refletiu naqueles 2 homens. Eles passaram a brilhar a glória de Jesus, como se eles também estivessem ressurretos em Jesus. Olha que experiência deliciosa. Olha que coisa gostosa. Algo que só a oração pode proporcionar para a gente. Mas o versículo 32 fala que Jesus chamou aqueles 3 homens para estarem em oração com ele, e eles não aguentaram e começaram a dormir. E quase que eles perderam tudo isso. De ver Jesus transfigurado, brilhando em glória. E aqueles 2 homens que eles já tinham escutado muito, imagina que legal. Você vê 2 pessoas que você escutou já os seus pastores pregar várias vezes. Vou dar um exemplo. Imagina, se eu estou aqui, né, a gente está no culto, acabou o louvor, eu soltei a guitarra, o sanfona, sei lá o quê. Eu pego o microfone e falo assim, gente, agora nós vamos ter o privilégio de escutar o apóstolo Paulo pregando. Imagina uma coisa dessa. Eu sei que alguns iam sair correndo pela porta aqui, né?
Mas, gente, fica calmo, é coisa de Deus. Deus enviou o apóstolo Paulo, que ele vai pregar no livro de Romanos para a gente. Já pensou que coisa interessante? Seria um privilégio trazer alguém que já morreu, que você já escutou tantas vezes falar dessa pessoa, ensinos dessa pessoa, essa pessoa chegar e ministrar. Aqueles homens, eles estavam vendo Moisés e Elias. Eu já tinha escutado várias vezes pregações e ensinos sobre isso. Agora, eles estavam ali. E quase perderam, porque eles estavam adormecidos. Ainda bem que eles acordaram. Essa palavra é importante para a gente. Muitas vezes a igreja está dormindo. E está perdendo de ver grandes coisas acontecendo. A palavra para a gente é despertai. Acorda, igreja. Ah, pastor, você é muito soberbo. Você acha que só... Não, eu estou falando igreja, então eu me incluo. É tempo de despertarmos. Quando a gente está com essa atitude de sonolência, de desânimo para as coisas de Deus, tudo é um enfado, tudo é cansaço, a gente perde muita coisa, sabe? Deus está fazendo, a gente não está vendo. A gente passa só a reclamar. Reclama do louvor, reclama da pregação, reclama dos irmãos, reclama do horário do culto, reclama da sala das crianças, reclama não sei do que, reclama que tem que ir na igreja. Deixa eu dizer, primeiro, você não tem que vir na igreja. Você tem que vir porque você quer aprender a ouvir a voz de Deus. Você não tem que ficar até o final do culto. Se está chato, se está demorado, levanta e vai embora. Você tem que estar aqui de boa vontade. Uma atitude de oração, na presença de Deus, não é isso? Os adormecidos da fé, tudo é cansaço. Desânimo para tudo. Nada é suficiente. Tudo é um enfado, tudo é um peso, tudo... Sabe, a oração, então, é algo irrelevante. Fala assim, que saco. Já orou no começo do culto, depois o presbítero veio e orou, daí o pastor orou no negócio da ceia, depois o pastor orou antes da pregação, ora de novo agora. Que troço cansativo. E nem adianta esse negócio de oração, que bobeira. Os adormecidos pensam dessa forma. O tempo diante de Deus, diante do Pai, seja em oração, seja num culto, congregando com os irmãos, são coisas secundárias. Eu tenho outras. Para quem ir na igreja? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que preparar uma papelada, eu tenho que preparar uns documentos para entregar no meu trabalho segunda-feira de manhã. Eu tenho que fazer o almoço. Tem tantas coisas mais importantes do que estar na igreja, do que orar, do que estar na presença do Pai. Os adormecidos pensam assim. E eles perdem de contemplar o que Deus está fazendo. No meio deles, inclusive. São insensíveis ao agir divino. Jesus está glorificado no meio deles e o que eles querem é dormir. O que eles querem é ter as suas vontades realizadas. Olha aí, no versículo 33 mostra muito bem isso. Então, Pedro e os outros estavam lá já dormindo. Falaram, ai meu Deus, esse homem não para. Para que orar tanto desse jeito? O pai já entendeu. E eles estão lá piscando e dormindo. De repente eles acordam, Jesus brilhando, Moisés e Elias brilhando junto de Jesus. Meu Deus, olha quem está perdendo, o que está rolando aqui? O que está acontecendo aqui? De onde vieram esses dois? Quem é você? Eu sou Moisés e você. Eu sou Elias. Aqueles lá? Aqueles lá. Sério mesmo, está acontecendo isso? Rapaz, eu estava dormindo. E aí, Pedro dá essa daí. Depois que tudo isso aconteceu, eu imagino Pedro chegando, Jesus, dá aquela cotoveladinha assim. Ó, o troço está bom aqui, né? Está gostoso, não está? Tá bom, Pedro, tá jóia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 tendinhas aqui. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. E a gente fica aqui. Para que descer desse monte? Tá bom aqui, eu estou na bênção. Estou vendo Jesus glorificado, estou vendo os 2 heróis da fé que eu sempre tive no meu coração. E é interessante que o texto fala que ele não sabia o que estava dizendo. Fala assim, Pedro não tinha a mínima noção do que estava falando quando ele falou aquilo. O que Pedro queria, queridos? E os outros também. É que Pedro que tinha mais coragem de falar bobeira. Os outros tinham medo, né? Pedro era o atiradão. Que falava assim, veio na cabeça, eu falo mesmo. É o jeito de Pedro. Atirado. Vamos fazer as tendas aqui, a gente já fica por aqui, Jesus.
Dane-se os outros lá embaixo, né? Vamos ficar aqui nós. Eu quero curtir esse momento. Olha só. O que eles queriam? Sentir a bênção. Eles experimentarem grandes coisas. Eles terem experiências com Deus, mas eles não queriam compartilhar isso com outros. Não queriam dividir isso com outros. Então, um momento de oração, um momento de estar na presença de Deus como comunidade, quando a gente adentra no santuário de Deus de forma intencional, é um momento, sim, que a gente experimenta coisas gostosas, mas uma vez que você fala, em nome de Jesus, amém, é para você pegar aquilo que você recebeu e compartilhar com o outro. Se você recebeu uma resposta de oração de um emprego, você vai compartilhar com o outro que está passando fome, dar comida para o outro, comprar o remédio. Você vai trazer teu dízimo na igreja, que isso é coisa que crente de verdade faz. Né? Você vai ajudar outros. Se o que você estava pedindo era saúde, porque você estava enfermo, e aí Deus te curou pela oração, você falou, em nome de Jesus, amém, e você foi curado, ou por um milagre, ou pelos medicamentos, pela ação dos médicos, você não vai falar, agora eu sou curado, eu vou fazer só o que eu quero. Vou jogar minha bolinha, vou fazer tal coisa, vou aqui, vou ali. Não, Deus fala, eu te curei. Você provou da bênção pela oração. Usa a tua saúde agora para abençoar outras pessoas. Agora você vai descer do monte para abençoar outras pessoas. E é isso que Jesus fez. Jesus, quando desce do monte, como você disse, Pedro, para de falar bobeira. A gente sobe para o monte, a gente se separa para buscar a presença do Pai, mas para quando a gente sai desse santuário, desse momento de oração, a gente sai para descer do monte, arregaçar as mangas e trabalhar na obra do Pai. É esse o propósito. Não é você ficar guardando a bênção para você. Tem igreja que tem mania de fazer isso, né? Os crentes não se misturam com ninguém e só ficam entre eles como se fizesse, vamos reter a bênção para a gente. Não é isso. Sai do monte agora, você acabou de orar, desce, vai evangelizar, vai abençoar, vai levar roupa para quem está com frio, vai dar comida para quem está com fome, vai fazer diferença. Desce do monte. Ah, mas dá um trabalho, pastor? Pois é. Para Jesus deu tanto trabalho que custou a vida dele. Mas aí ele fala, né? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, a cada dia. Toma a sua cruz e siga-me. Desce do monte. Ora, acabou de orar? Desce do monte e vai servir. A oração te capacita a isso. A oração não é um momento especial na presença de Deus para eu ser engrandecido ou satisfeito nos meus desejos no final. Não é isso. Não é isso. Pedro, você não sabe o que está falando, rapaz. Ficar aqui no monte, você não entendeu nada ainda. A gente sobe no monte para descer mais poderoso. A gente entra na presença do Pai, pela oração, junto com Cristo, na presença do Espírito, para que a gente possa descer do monte depois e alcançar vidas, e impactar vidas e transformar vidas de alguma forma. Pela oração, além disso, de tudo isso que a gente falou, a gente prova da presença da Trindade de uma forma especial. Ah, fala sério, pastor, onde você viu Trindade aqui nesse texto? Talvez você tenha pensado isso já. Olha comigo lá, versículos 34 e 35. No 34 fala que enquanto ele estava falando, apareceu uma nuvem que os envolveu. Não é isso que fala no versículo 34? Olha aí na sua Bíblia. O que essa nuvem representa? Tanto aqui quanto no Antigo Testamento. O Espírito Santo. Quando eles consagraram o templo lá no Antigo Testamento, seja lá no deserto, aquele templo móvel, ou depois, quando o templo foi concluído lá, né, no povo de Israel, a nuvem encheu o templo, ao ponto que se você entrasse lá, você não enxergava mais nada. Não é isso? É a presença do Espírito Santo. E aí, você vê, Jesus está lá, é o que está orando, isso é fácil de ver, a nuvem representando a presença do Espírito Santo, e aí, então, no 35, da comunhão do Pai, né, nessa nuvem que é o Espírito Santo, sai a voz. Ah, pastor, como você fala que é do Pai? É só você ler o versículo, querido. A voz que saiu, este é o meu filho. Mas quem está falando então? É o Pai. Este é o meu filho, o escolhido. Ouça-no. Olha a Trindade aí. No momento de oração, você tem comunhão com a Trindade. Você experimenta da Trindade, da presença da Trindade, da bênção da Trindade na sua vida.
na sua vida. É algo inimaginável, né? Então, é interessante quando a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, um símbolo dessa trindade, quando Moisés, simbolizando o Messias, sobe ao monte para receber a palavra. O monte lá fica cheio com uma nuvem, com relâmpagos, representando a presença do Espírito Santo. E o Pai passando a palavra para Moisés. Tudo representando a trindade. A oração é esse momento especial, esse encontro com a Trindade Santíssima. E olha só, no versículo 35 mostra que no final desse momento de intimidade extraordinária, é para quem ser glorificado, é para quem ser engrandecido. Eu? É para os meus desejos acontecerem? Não. Olha só, saiu da nuvem então essa voz que dizia: este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo eles ouvido a voz, Jesus ficou só. Olha o Pai dizendo: ó, vocês que estão aí, vendo esse momento, o foco é Jesus, tá? A oração, no final, a oração é para honrar Jesus. Esse é meu filho, honrem esse Jesus. E o Pai, não sou eu, não é nem o apóstolo Paulo, nem nenhum outro apóstolo, nem Moisés, é o próprio Deus Pai que fala: este é o meu filho, o eleito. Vamos tremer agora com o pessoal que é mais calvinista, mais tradicional, vamos tremer um pouquinho aí nos fundamentos. Alivia para aprender um pouco aí agora. O Pai está dizendo: esse é o eleito. Eu já ensinei isso para vocês. Eu não creio que tem os eleitos para o céu e os eleitos para o inferno. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Não fique lá em 1500 e na doutrina reformada lá. A igreja tem que ser reformada sempre em reforma, crescendo em conhecimento e no conhecimento de Deus. O Pai fala, ele é o eleito. O apóstolo Paulo fala também que Jesus é o eleito e que nós somos eleitos nele. Então, não tem o nome do William, fala assim, não, o William vai para o inferno, não adianta, pode evangelizar o William que vai queimar no inferno mesmo, porque Deus quis assim, né? Já a vitória, tudo bem. Mesmo quando evangeliza, ela vai se converter, porque ela está eleita para o céu e acabou. É a vontade de Deus, Deus é soberano, faz o que Ele quer. Salva um e não salva o outro. Vasos de honra e vasos de desonra. Não. Jesus é o eleito. E olha a dupla predestinação. Não se cumpre na gente, mas se cumpre nele. Jesus é o duplamente predestinado. Predestinado para condenação, para provar da ira de Deus no seu lugar. E ao mesmo tempo, ele é o predestinado para ser glorificado. Agora, como que você vai se unir a Jesus? Como um rebelde e vai provar da ira de Deus, provar do julgamento de Deus que caiu sobre Jesus, ou você vai se unir a Jesus pela fé e provar da eleição dele para a vida e ser salvo? Ah, pastor, você está falando então que depende do ser humano. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que ele é o eleito. Não existia um livrinho lá antes da fundação do mundo escrito: esse vai ser salvo, esse vai ser salvo, esse vai ser salvo. Esse não, esse não, esse não. Por quê? Porque eu quero, porque eu sou Deus, ponto final. Eu ponho no céu quem eu quero, eu ponho no inferno quem eu quero. Não é isso. A porta está aberta. Creia em Cristo. Ah, pastor, mas eu? É, pela obra do Espírito. Mas creia em Cristo, porque Ele é o eleito. Se existe dupla predestinação, está nele, não está em você, não está em mim. Está nele. Ele é o eleito para provar da ira de Deus e para glorificação e exaltação. As coisas estão nele, tudo converge para ele e tudo está nele. Não está em você, querido, não está em mim. A gente acha, tem um livrinho com meu nome lá desde a fundação. Não, não é isso. Tem um livrinho lá com o nome dele. E como que você está associado a ele? Tá? Então, na oração, o Pai deixa isso bem claro. Fala, esse é o meu filho, o unigênito, o meu amado. Olhem para ele. Ele é o eleito. Ele é o caminho da vida. Ele é a resposta. Não tem outras respostas. Não tem outros eleitos. Ah, você crê em Jesus, eu creio em Maomé. Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. O outro crê em Allan Kardec, nos pensamentos. Queridos, não existe isso. Existe só um eleito. Só um filho de Deus. É um único caminho. Não é um caminho entre diversos. É um único caminho. É Ele. E o Pai podia falar muitas coisas ali. E o Pai falou exatamente isso.
esse é o meu filho. Ele é o escolhido. Ele é o eleito. Como se dissesse, olhando agora para os 3 discípulos, gente, pare de pensar bobeira, de gastar tempo bobo na cabeça de vocês, foca nele. Olha para ele. Investe no seu relacionamento com ele. Quando ele for orar e te convidar para orar, entra na minha presença junto com ele, em nome dele, e ora. Quando ele te chamar para congregar, vai junto com ele. Porque os dias que você fala, não, hoje eu não vou na igreja, não vou congregar porque eu estou de mal da Michele. Michele é meio chata mesmo, né, Michele? Não, brincadeira, gente. Né? Então eu não vou lá, porque eu estou de mal da Michele, eu estou de bico com não sei quem mais, com o Alexandre. Eu não vou, e eu estou cansado. E você acha que daí Jesus vai fazer o quê? Vai falar, tá bom, você quer ficar em casa, você fica, mas eu estou indo lá para congregar com o meu povo. Jesus está aqui hoje. Você que veio, você está provando disso. Se você não tiver meio adormecido, igual os discípulos ali. Gaste tempo de oração. Gaste tempo na presença de Jesus. Talvez você não venha ver Jesus transfigurado aqui nesse mundo. Mas aqueles que oram, um dia vão ver o Cristo glorificado nos céus. Isso é separado para aqueles que estão ligados a Ele. Coloca o teu coração em Jesus. Gasta tempo na presença do Pai, em oração. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. Tira o teu foco das coisas do mundo. Quando você está na igreja, esquece tudo. Curte Jesus, ouve a voz dEle, fala com Ele, ouve o que Ele está te ensinando. Coloca Ele no centro da tua vida. E Ele vai mudar tudo aquilo que está bagunçado, Ele vai arrumar no tempo dEle e do jeito dEle. Abaixa a tua cabeça. Quero que você coloque o teu coração diante de Deus. Chama o pessoal do louvor já para a bênção. Você está passando por alguma situação difícil? Deixa eu dizer para você, você não precisa passar por isso sozinho. Jesus está te chamando hoje, como Ele chamou Pedro, Tiago e João para orar, para entrar na presença do Pai e ver grandes coisas acontecendo. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, tudo que você deseja, tudo que você sonha. Ele tem poder para isso. Pedi e dar-se-vos-á. Não é isso? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E a todo que bate, abrir-se-lhe-á. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã e reconhecemos que muitas vezes nós gastamos tanto tempo com tantas preocupações. Gastamos tanto tempo com futilidades, com os Instagrams da vida, com televisão, com seriados, com séries. E, Senhor, coloca o nosso coração em Ti novamente. Muitas vezes o diabo, ele nem nos tenta com pecados escandalosos, mas simplesmente com desvios que nos separam de Ti, da comunhão com o Senhor, de uma vida de oração, de comunhão com a Tua comunidade, que é o Teu povo. Que nós Te vejamos, Jesus, de fato, como o eleito do Senhor, e que venhamos a nos unir a Ti, para que a Tua santidade também se torne cada vez mais a nossa santidade, para que a Tua consagração cada dia se torne mais também a nossa consagração, e para que a Tua eleição cada vez mais se evidencie em nós, como também nossa eleição em Ti, com palavras transformadas, atitudes transformadas, prioridades, valores transformados. Faz da nossa igreja uma igreja de oração, uma igreja que vive na Tua presença, que espera em Ti, na Tua soberania, no Teu poder, no Teu amor e na Tua graça. Eu peço a Tua bênção para aqueles que estão nesta manhã aqui e estão angustiados com situações de enfermidade, situações financeiras complicadas, situações relacionais confusas, pessoas se ferindo dentro da casa, pessoas que se amam, mas que não conseguem caminhar juntas mais. Colocamos essas vidas diante de Ti, Senhor, em oração, sabendo que o Pai, o Filho e o Espírito ouvem neste momento o nosso clamor. Intercedemos por estas vidas, intercedemos
e apresentamos estas situações diante de Ti. Dá a Tua resposta, Senhor. Age poderosamente. Brilha a Tua glória no meio da Tua igreja e que possamos testemunhar das grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa igreja e na nossa família. Oramos gratos em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé, receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo, a comunhão e a capacitação do Espírito esteja sobre as nossas vidas, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Uma semana abençoada a todos vocês. Só um lembrete aos jovens aí. Vamos marcar o nosso encontro essa semana. Ver um dia aí. Você que é jovem que está aqui também. Olha, não estava sabendo disso. Fique sabendo. Pedro, lá no fundo. Levanta a mão aí, Pedrão. O Pedro é aquele jovem elegante. Eu vou falar bonito, não vou falar elegante. Elegante lá no fundo. Você que é jovem, fala com ele. Que ele vai colocar o teu nome no grupo lá, se o teu nome não estiver.